nós vamos sofrer. Todos nós sentiremos dor. Isso está, infelizmente, na nossa natureza. O primeiro passo é esse. Vamos entender que não tem nada de errado em sentir dor, não tem nada de errado em sofrer. Primeiro passo. E o que é perda? A perda é a gente deixar de ter algo. A gente perde alguma coisa. E o engraçado é que para a gente perder alguma coisa, a gente precisa ter alguma coisa. E às vezes a gente sofre por conta de coisas que se foram da nossa vida, que antes a gente nem tinha. Deixa eu dar um exemplo aqui, bem basicão. Eu sofri uma época da minha vida porque eu perdi o amor de um namorado que eu tinha. Quer dizer, eu achava que eu tinha, né? Mas na verdade eu não tinha. E tantas outras coisas, tantas idealizações que a gente coloca na nossa cabeça, que a gente acha que tem, mas na verdade a gente não tem. E para a gente perder, a gente precisa ter alguma coisa. Tá? Então, já vai refletindo aí o que é que vocês têm, que vocês sofreram um dia, porque perdeu. Que vocês tinham, que com certeza vocês tinham, né? Era uma fantasia da nossa cabeça. Tá? Então vamos lá. Nós vivemos hoje em uma geração Instagram, nas entradas blogueiras falam, né? Geração TikTok. Que tudo é mil maravilhas. A gente faz assim e tá com a maquiagem pronta. O povo só posta vídeo dançando, pulando, se acabando com a vida. A vida é perfeita daquela pessoa. A gente quer viver uma utopia de vida que não existe. Onde a gente vai ser feliz o tempo todo e a gente não vai ser feliz o tempo todo. E eu acho que esse é um tempo muito propício para a gente falar sobre isso. Está na nossa natureza sofrer. Está na nossa natureza perder coisas. A gente não pode viver fantasiando. Mas você sabe o que acontece? A gente se prende tanto à sensação de prazer, que não é a mesma coisa de felicidade e alegria. A gente se prende tanto a essa euforia, que quando a gente não encontra, o que é que a gente faz? A gente vai procurar, né? Óbvio. Mas a gente procura nos lugares errados. A gente começa a namorar com todo mundo. A gente começa a brigar com Deus e o mundo. A gente começa a curtir, a beber muito, a usar droga, um monte de coisa. Por quê? Porque a gente não aceita que nós vamos sofrer. E a gente tem uma necessidade de estar alegre o tempo todo. Só que alegria e felicidade são duas coisas diferentes. A gente precisa entender isso. Nós não podemos pedir a Deus, me dá só a alegria. Não, a gente precisa pedir a Deus a felicidade da nossa vida. Para quem não sabe, a alegria é aqui esse momento que a gente está, todo mundo alegre, feliz e tudo bem, estamos com os irmãos indo gargalhando. Mas a felicidade é algo que está preso no nosso coração. Ser feliz é dizer, meu Deus, eu estou sofrendo tanto aqui. Deus está me batendo tanto, Deus está me tirando tanta coisa, mas ainda assim eu sou feliz. Então a gente precisa sair um pouco dessa visão que o mundo tem, que a gente precisa estar alegre o tempo todo e colocar os pés no chão e vir para a realidade. Sabe por que muitas vezes a gente não descansa em Deus? Porque a gente quer que Deus nos dê um descanso aqui. Meu Deus, deixa eu parar de sofrer, deixa que minha vida seja maravilhosa. E não é. Descansar em Deus é entendendo que mesmo na dor, mesmo no sofrimento, eu estou feliz. Às vezes a gente diz assim, meu Deus, que eu descanso em Ti, mas tem que dizer não, que eu descanso em Ti felizes, porque a gente sabe que a gente vai ter o colo do próprio Deus. Eu tenho medo de trovoada. Então, primeiro, recapitulando, vamos entender que a dor é do ser humano,
e vamos sair desse lugar de que a gente precisa estar alegre o tempo todo. De que a nossa vida só é boa se a gente estiver alegre. E aí a gente vai achando que está triste, a gente está achando que por algum momento a gente está meio para baixo. É um problema, né? Porque a gente olha para o lado e aparentemente está todo mundo feliz, todo mundo bem. A gente fica pensando assim nos irmãos de comunidade, né? Pô, a galera tá lá pulando, não sei o que, pá. E a gente quer ali ser igual àquela pessoa. Não é que é ruim querer ser feliz e bem igual ao nosso irmão, mas a gente precisa entender que estar triste, estar sofrendo, não é um problema. O problema é o que a gente faz com isso. Mas até esse lugar de estar sentindo é super normal, tá? Já desmistifica isso aí, que eu gosto de falar umas palavras bonitas de vez em quando, tá? E o catecismo também vai dizer, né, só pra gente fechar essa parte, é que a nossa conversão, o catecismo, eu esqueci de anotar o número do catecismo que fala isso, não lembro. Mas tem uma parte do catecismo que fala sobre a nossa conversão vem disso, aí ele dá várias coisas, né? Uma das partes que o catecismo diz é: a nossa conversão se dá também através da nossa aceitação do sofrimento. Não tem conversão sem sofrimento. A gente sabe o quanto é difícil a gente seguir a Deus. A gente sabe o quanto dói na nossa alma se converter. Então, a gente precisa aceitar que vai ser assim mesmo. E parar de viver uma utopia de que eu vou estar o tempo todo anestesiado com os hormônios lá do prazer, da alegria. Me lembre o nome aí. Dopamina e serotonina. Tá? Então, aí vocês entenderam essa parte, né? Todo mundo vai sofrer, todo mundo tem dor, para a gente se converter a gente precisa sofrer, é isso, tá? Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente fica lá dizendo assim: Jesus, eu quero te seguir. Jesus, me ensina a ser como você é. E a gente quer só pela metade. Porque a parte do sofrimento a gente não quer. Porque a gente só quer o Jesus das bodas de Caná. A gente só quer o Jesus da multiplicação dos pães. Né? A gente só quer o Jesus ali que faz os milagres, os prodígios. A gente quer seguir a esse Jesus. Mas o Jesus da cruz, do sofrimento, do Calvário, a gente não quer seguir. E por isso que eu adicionei o refrão da música, né? Jesus transfigurado na cruz me faz a cada dia parecido contigo. Será mesmo que a gente está disposto a ser igual ao Jesus que está transfigurado na cruz? Que, como a gente leu no Evangelho ontem, as pessoas viravam o rosto para não ter que olhar para ele. E tirando a aparência física, não diminuindo, vamos pensar no sofrimento interno que Jesus estava passando naquele momento. Alguns de vocês já sabem a analogia do sofrimento que eu faço com Jesus quando ele está no monte, né? Que soa água, que soa sangue, com tanta angústia e tal. Eu acho que tem algumas pessoas que ainda não me ouviram falar disso. Mas é porque a gente vive numa utopia de um Deus só. Então, que a gente não viva nossa vida aqui de qualquer jeito. Que a gente não queira servir a Deus na moleza. Tá? Tem uma frase que eu adoro. É de um filósofo que deu o teu nome muito complicado e que eu não consigo falar.
Então eu não vou dizer o nome dele para não passar vergonha, ainda mais que está gravando ali o negócio. Tá? Beleza. Mas a frase diz assim: quem tem por que viver suporta quase qualquer coisa. E aí eu gosto desse quase. Primeiro, eu gosto desse quase porque, claro que a gente sabe que tem realidades, né? O pai que estupou a filha, o outro que matou a mãe, o pai que abandonou, né? A pessoa tem depressão, a pessoa tem algum transtorno, qualquer coisa, tem algum problema assim mais sério, tá? A mulher apanha do marido, o marido, a mulher bate também, é uma confusão, né? Que a gente sabe que existe todas essas realidades. Então tem sofrimentos, tem dores que não é pra gente viver. Eu gosto muito de São Paulo. O apóstolo, na cidade não. Gosto muito de São Paulo. Vocês já pararam para prestar atenção, né? Quando vocês estão lendo as cartas de São Paulo. Tem algumas prisões, algumas coisas assim, que ele diz, não, vou ser preso agora. Mas tem outras que ele diz não. Tipo assim, né? Estou trazendo aqui pra gente entender mais ou menos. Não, você não vai me prender, não. Por quê? Como quem diz assim, né? Por que você vai me prender? Por quê? Porque São Paulo sabe o que ele precisa sofrer. O que é para ele sofrer e o que não é para ele sofrer. Gente, às vezes na nossa vida a gente não sabe fazer essa diferença. A gente não sabe ter noção disso. Às vezes a gente sofre por tanta coisa, meu Deus, que eu fico viajando assim, né? Digo, meu Deus, por que a gente está sofrendo por isso? Pra gente não tem sentido sofrer certos tipos de sofrimento. Mas tem outros que tem que viver. E é por isso que eu gosto da frase, quem tem por que viver? Porque você sabe qual é o problema do sofrimento? É que a gente não dá um sentido para ele. Jesus sofreu tudo aquilo, tudo que Jesus sofreu tinha um propósito. A nossa salvação. Os nossos sofrimentos têm sentido pra gente? Vale a pena sofrer certos tipos de coisa? Ou não? Vale. Às vezes a gente pega o sofrimento do outro e traz pra gente, pra nossa vida. Quantas e quantas vezes a gente já faz isso? Alguém conta pra gente uma situação difícil da vida dela, né? A gente acolhe, conversa, aconselha. Mas a gente começa a sentir na nossa carne aquilo que a pessoa está sentindo. Sendo que não é pra gente sentir aquilo. É da pessoa. Não é pra gente ser insensível com a dor do outro. Tá? Mas é que eu estou dando um exemplo porque às vezes a gente se estressa por coisas tão pequenas. O que aconteceu de vocês ficarem bravas por alguma coisa assim, revoltada da vida? Depois que passa tudo, passou. A situação se resolveu. Aí você bota a cabeça no travesseiro assim. Meu Deus, por que eu fiz isso, gente? Por que eu agi assim? Por que eu senti tudo isso, sendo que é uma coisa que, pra minha vida, não tem sentido nenhum? Sabe como é que a gente sabe que o sofrimento, ele realmente era pra gente sofrer? Era pra gente sentir na pele? Quando depois que aquele momento de dor e sofrimento passa, e a gente olha para trás e a gente diz, eu aprendi uma coisa com isso. Eu aprendi uma coisa com isso. Se a gente sofre e não sabe por quê, e nem tira proveito disso, nada, a gente precisa começar a revisar o que a gente sente, o que a gente está vivendo. Tem dores que não são nossas, tem dores que são dos outros. E nós precisamos dizer sim à vida, apesar de qualquer coisa
Quem é a nossa vida? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente começa a sofrer, a primeira coisa que a gente faz é murmurar. Pois é, ontem no jejum eu vi várias coisas assim, eu fiquei, confesso, que horrorizada. De verdade. Mas não vem ao caso aqui agora, nesse momento. Apesar de qualquer coisa, vamos dizer sim a Jesus. A gente passa por uma dificuldade, a primeira pessoa que a gente esquece. Vocês já pararam para prestar atenção? Vocês estão sofrendo por alguma coisa e dizem, eu quero me matar, eu quero morrer, eu vou bagaçar no mundo, vou fazer qualquer coisa. Eu estou aqui na igreja, não faz sentido nenhum eu estou aqui, porque eu estou sofrendo mesmo assim, eu estou aqui, então eu vou sair da igreja, eu vou abandonar Jesus e acabou. Não quero mais conta com nada. Saúde. Dizer sim à vida, apesar de tudo, mesmo com todo o sofrimento, com toda a dor, com toda a angústia, eu estou com Jesus colado assim, juntinho dele. O problema é que a gente quer vencer as nossas dores e os nossos sofrimentos pelas nossas próprias forças, e a gente sabe que não vai conseguir. Tá? E aí pediram para eu trazer umas formas da gente lidar com o sofrimento. Né? Trouxe algumas no plano humano e outras no plano espiritual. Vou dividir assim, mas se a gente juntar, fazer uma farofa toda, dá certo. Entendeu? Vocês vão entender. Como é que a gente vence o sofrimento no nosso mundo, na nossa vida espiritual? Como é que está a nossa vida de oração? Como é que a gente jejua? A gente tem vida sacramental? Será que a gente tem uma vida sacramental como deveria ser? E eu acho engraçado, né? Que às vezes tem uma galera que vai pra missa e passa a missa toda no celular, conversando com o irmão que está do lado. Como é que a gente quer lidar com o nosso sofrimento? Se a gente não faz o mínimo de esforço para isso. Não tem como. Se a gente não consegue fazer um jejum sem murmurar o tempo todo, como é que a gente quer vencer o sofrimento? Como a gente quer parar de sofrer se a gente não reza em casa? A gente só reza em comunidade. Mas a gente sabe que a oração da comunidade é fruto da nossa oração individual, né? A gente não reza em casa. O que Jesus sofreu na carne, Nossa Senhora sofre na alma. A gente não reza um terço para Nossa Senhora ensinar a gente como é que suporta o sofrimento. Só reza da comunidade. Não estou dizendo que não é para rezar não, por favor rezem, tá? Por favor rezem. Vocês são inteligentes, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. A gente não é capaz de sair de nós mesmos de verdade. Porque existe uma coisa a gente fazer um monte de coisa. Existe uma diferença da gente fazer um monte de coisa aqui. Arrumar, botar um negócio ali, um negócio, coisa, ficar aqui cantando. Michael tocando com a colher de pau e o cabo do negócio ali. Eu tô, porque eu ainda não consegui superar aquilo ali. Eu vou olhar isso pra isso aí o dia todo. Mas, gente, isso é sério. Você sabe por quê? Quantas pessoas da igreja, falando da igreja, que a gente conhece, ou já se suicidou ou tentou se suicidar? Quantas? Quantas pessoas que a gente conhece, vamos falar aqui só da comunidade, não vamos sair para fora, né? Porque aí o número vai ser desesperador. Mas quantas pessoas nós temos aqui na comunidade que param ali naquele Juliano?
Quantas pessoas que tomam remédio, antidepressivo e outros. Mas você sabe qual é o problema? É que pessoas de igreja